Nossa meditação hoje está em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 7, e ele vai mais uma vez falar da grande murmuração novamente do povo contra Moisés, contra Deus, contra essa situação que eles estavam vivendo no deserto. E o texto é uma repreensão e também um testemunho para que a gente possa avaliar as nossas caminhadas, o nosso dia a dia e a forma como nós encaramos o dia a dia com Deus e com as pessoas. O texto diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: porque vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também um bordão com que você feriu o Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É assim que esse relato é concluído, e eu quero falar mais uma vez sobre os pecados da nossa língua, do nosso dia a dia e a forma como nós temos cedido a esses pecados da nossa língua. Veja bem que não é uma coisa atual, é uma coisa que nos acompanha a história das pessoas. Capítulo 6 de Isaías, ele vai dizer naquela visão extraordinária que ele teve dos querubins, do culto que ele estava ali no templo, e ele, quando ele tem uma visão extraordinária do Senhor, ele então pede perdão a Deus porque ele diz que ele está habitando no meio de pessoas que têm impuros lábios. E Deus então toca com mantenais, né? O anjo toca com mantenais a sua boca para que ele seja purificado. Olha que visão interessante, nós poderíamos hoje pedir que Deus também toque a nossa boca para curar, porque a Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então nós temos as nossas motivações e muitas vezes as nossas motivações não são boas. Eu gosto muito de pensar que temos tudo para sermos felizes, mas há um ponto, há alguma dificuldade, há uma fragilidade na nossa vida e muitas vezes aquilo rouba o nosso dia, essa fragilidade rouba a nossa estação, rouba anos da nossa vida e muitas vezes uma vida inteira. E eu tenho encontrado pessoas que deixaram que essa fragilidade não só acompanhe e destrua seus dias, seus anos, suas estações, como também uma vida de possibilidades, porque algumas coisas precisam ser corrigidas na nossa boca e no nosso coração. E Jesus diz que a boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Então, o nosso coração precisa mudar as motivações para que a murmuração seja renunciada e deixada para trás como um pecado terrível que elimina e que impossibilita que as bênçãos do Senhor cheguem até as nossas vidas. O texto é claro e vai dizer que houve uma discussão dos filhos de Israel.
Esse mesmo texto, em Números 20, é relatado que nesse episódio, o extremamente paciente Moisés, como a Bíblia diz que é o homem mais paciente que a Bíblia relata, não suportou a reclamação do povo, descarregou sua raiva na rocha, não sendo fiel à orientação de Deus e não lhe dando o devido crédito para a realização do milagre. Esse fato, inclusive, justificou ele não ter entrado na terra de Canaã. O texto que eu acabei de ler vai terminar dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aqui temos um ótimo indicador do que é colocar Deus à prova. Mesmo depois de tantos milagres fantásticos e da eliminação do exército que os oprimia, o povo põe em dúvida a presença de Deus com eles e reclama mais uma vez contra Moisés. Eles certamente esperavam que, por Deus estar ao seu lado, não sofreriam nada, nem fome, nem dificuldade, nem calor, nem sede. Eles voariam e conquistariam a cidade de Canaã, que estaria ali. Mas nós sabemos que as coisas não acontecem dessa maneira. Então Deus está nos chamando para uma caminhada com Ele, uma caminhada pé no chão, honesta, sincera, com um relacionamento profundo e que nós vamos aprender a triunfar nossas dificuldades com a companhia dele. É sobre essa a nossa reflexão hoje. Vamos abrir mão da murmuração, vamos abrir mão desse pecado e caminhar cada dia com Deus, celebrando a vida pela oportunidade, o privilégio do que Deus tem nos acrescentado por graça e misericórdia. Deus nos abençoe, um ótimo dia, uma ótima reflexão com a bênção do Senhor e uma vida cheia de oportunidades, possibilidades para realizarmos o inédito, o